sabe? Mas nós chegamos à última carta. Sabe, nós chegamos à última carta. Nós vimos sobre voltar ao primeiro amor. Nós vimos sobre ser fraco, sabe? E sabemos de Deus que somos fortes. Nós vimos sobre a questão do arrependimento, né? Nós vimos sobre não temer más notícias, sabe? A gente viu bacana, sabe? A gente viu que há pessoas que ou há pessoas não, nós estamos falando de nós. Se nós não nos cuidarmos, nos tornamos verdadeiros zumbis, né? Pessoas que acham que estão vivas, mas já morreram, né? Entendeu? E hoje, queridos, nós vamos ver algo muito importante. Muito importante. Não que os outros não sejam, porque todas elas são fatos importantes da carreira cristã, da vida cristã. Mas diferente da igreja de Éfeso, sabe, que achava que era fraca e pequena, hoje nós vamos ver sobre uma igreja que se acha grande e forte. Amém? O texto ou o título dessa palavra é... Como que é mesmo aí? Que está ali? O título? Frio ou quente? Né? Frio ou quente? Eu fiquei na minha toda adolescência, sabe? Eu tive uma interpretação disso. E depois, estudando um pouco mais e com as teologias que a gente vai fazendo, eu tive outra interpretação. Mas vou dizer, não desmereço a primeira interpretação que eu recebi, sabe? Porque ela também é muito válida e ela traz algo para nós. Amém, queridos? Amém? Então, vamos ler o primeiro versículo como de praxe e depois vocês podem se assentar. Nós estamos lá em Apocalipse, no capítulo 3, o versículo de número 14. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos lá? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém. Olha, algo diferente aqui. Sabe, essas coisas diz o Amém. O Amém dá final de todas as coisas, dá o fim de todas as coisas. Sabe, dá o ponto final da situação. E assim como diz assim, estas coisas diz, sabe, assim seja. Quem está falando com vocês é aquele que diz que seja assim. Amém? Traz toda essa definição para nós. A testemunha fiel, olha só, testemunha fiel fala sobre fidelidade, certo? E verdadeira. Sabe, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Por isso que João, que escreveu esse livro, também diz: ele estava no princípio com Deus. Amém? Lá, lembra que na última palavra que eu trouxe, eu falei assim, olha, se nós formos no João capítulo 1, no Evangelho de João, logo no início, no capítulo 1, diz assim, Jesus era a palavra, e a palavra estava com Deus, no princípio estava com Deus. Estão entendendo isso? Amém? Este é Jesus, para que fique claro. Amém, amém? Senhor Jesus, nessa hora, Pai, colocamos, Deus, esses momentos, ó Pai Celestial, onde vamos, Senhor, aprender da Tua palavra. Deus esteja, Senhor Jesus, colocando em nós, ó Pai, muito mais do Senhor, ó Pai Celestial, e menos, ó Pai Celestial, de nós. Pai, que na nossa personalidade, no nosso ser, ó Pai, haja, Senhor Deus, espaço, Senhor Jesus, para o Senhor crescer e nós possamos, ó Deus e meu Pai, nos diminuir a cada dia. Pai, que possamos, Deus, ter mais virtudes Tuas. Pai, que essas características, Deus, sejam, ó Pai Celestial, avivadas no nosso coração. Possamos, ó Pai Celestial, estar espertos, alertas, avisados, ó Deus e meu Pai, das armadilhas, ó Pai Celestial, das corrupções, ó Pai, dos enganos desse mundo, Pai Celestial. Quando fechamos, ó Pai Celestial, essa série de estudos, Deus, da Tua palavra, na Tua graça e na Tua presença. Em nome de Jesus, aquele que assim crê, diz amém. Amém, Jesus. Glórias ao Senhor Deus. Podemos assentar, igreja? Né? Olha, sou feliz por vocês que vêm hoje na casa de Deus, porque além de vocês serem abençoados por terem essa situação de sair de suas casas e aqui estarem, sabe, ainda quando você vem, se alguém perguntar, mas por que você vai hoje? Porque você ajuda a manter, sabe, o culto vivo. Está entendendo? Você ajuda a manter o culto vivo. E de quem eu estou falando? Estou falando de mim que estou convocado a pregar? Estou falando de mim que estou convocado a tocar? Estou falando de alguém que está de serviço aqui hoje? Não. Estou falando de você.
que sai da sua casa só para vir ao culto. Está entendendo? Não que não seja válido, sair porque tem um compromisso, mas quando você pode sair da tua casa e dizer assim, hoje eu vou cultuar a Deus. Está entendendo? Não tenho nenhum chamado diante dos homens. Não tenho que mostrar nada para homens, dizendo assim, olha, eu sei do meu compromisso, aqui estou com o meu uniforme, aqui estou pronto com todas as músicas ensaiadas, aqui estou pronto com todas as letras decoradas, opa, aqui estou pronto com o meu celular aposto para seguir a mídia, sabe, aqui estou pronto já para fazer o som. Não. Pensa bem. Podia estar dormindo, podia estar descansando, podia estar falando com você, dizendo assim, eu mereço, eu estou cansado, a semana é corrida, é isso. Não. Eu vou sair porque Deus tem uma palavra no meu coração. Eu vou sair da minha casa porque Deus tem algo para mim hoje. Sabe? Quem está pela internet pode receber? Pode receber. Mas, se é para seguir a palavra, você veio buscar. Você veio se alimentar. Sabe? Isso é muito bênção. Isso é muito graça. Isso é muito evangelho. Amém? Sabe, grandes homens de Deus que eu conheci, face a face, parte do seu testemunho era de uma grande caminhada para estar numa igreja. Está entendendo? Homem leproso, que saía do Campão e da Embuia, e até o Pinheirinho, para lá poder cultuar a Deus. E Deus assim o curando da lepra. Amém, amados? Amém? Sabe? Então, presta atenção nisso. É algo que são características que nós não podemos perder. Por que você está falando isso agora? Porque tem a ver com essa palavra. Sabe? Pessoas que precisavam receber e saíam do Capão da Embuia. E você fala assim, bom, do Capão da Embuia, se eu botar no GPS, vai dar 15 minutos até o Pinheirinho. Sim ou não? Né? Mas não. O testemunho é que ele saía de a pé e caminhava, leproso, para ser curado, querendo a cura do Senhor. Caminhava. Sabe, mas ele, o que é isso, pastor? Pagaram uma promessa? Não. Isso é ter fé. Sabe, isso é colocar a fé em ação. Está entendendo? O problema que nós vamos ver hoje, sabe o que é uma igreja rica? Sabe o que é uma igreja que não tem falta? Sabe o que é uma igreja que não precisa? Domingo eu pregava e dei o testemunho dizendo assim, onde há necessidade, há maior movimento de fé. Dei o testemunho de quando eu fiz capelania no hospital, como a gente convidava e as pessoas vinham. E como muitas vezes você vai na casa de um parente, de um amigo e fala, venha, e ele, não posso, não vou, não quero, tenho outras coisas para fazer, tenho outras coisas. Por quê? Não há necessidade. Eu estou bem, abastado, sabe? Estou bem. Meus amigos de juventude, ouvi deles, eu não preciso tanto assim, cara, eu estou bem. Entendeu? Hoje, olhando, eu vi que precisava. Porque hoje não vai dizer a mesma coisa, está tudo bem. Ao contrário, tem que fazer vistas grossas. Diga, vistas grossas. O que é vistas grossas? É quando você para de olhar para os problemas. Vistas grossas para nós, pessoas comuns, vistas grossas para aqueles que estão fora do aprisco do Senhor, a Bíblia trata aqui como cegueira. Está entendendo isso? A Bíblia aqui trata como cegueira. Para as pessoas, eu não quero, não me fale de problemas, vamos falar de coisa boa. Peraí, você não quer olhar para o que está errado? Você não quer ver o que está te prejudicando? Então você está querendo fazer vistas grossas. Então agora você já sabe, para Deus, nada passa do que cegueira. Está entendendo isso, queridos? Amém? Porque acha que não precisa.
acha que não tem necessidade. Vai tudo se resolver. Não preciso, não tenho necessidade. Quem que você conhece que não precisa e não tem necessidade? São pessoas abastadas. São pessoas ricas. Não tem necessidade de nada. Nasci em berço de ouro, não preciso. Deu para entender? E essas coisas invadem nosso ser. Sabe? E essas coisas nos cercam e vêm até nós. Para quê? Você fica dias, tempos, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor a bênção. E quando ela chega, você enriquece. E o que é? Não tem necessidade de tanto. Não preciso tanto. Sabe? Mas a necessidade está instalada. O mal está instalado. Você não está vendo. Você está fazendo vistas grossas. Ao contrário, como diz a Bíblia, você está cego. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Entendido até aqui? Vamos lá. Versículo 15, por favor. Coloca para mim. Conheço as suas obras. Conheço as obras que você realiza. Que você não é frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Olha só, queridos. Olha só. Quem dera fosse frio ou quente. Vou falar as duas interpretações. Quando eu fazia e conhecia a palavra só através da escola bíblica, me foi ensinado uma vez e eu nunca esqueci, em toda a minha adolescência. Frio e crente. Quem dera fosse quente. Sabe, o bom seria ser quente ou frio, mas morno, morno. Vamos ter que ler o 16 para entender. Vai lá, o 16 também. Aqui, ó. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sabe, daí quem me ensinou na escola bíblica, ele colocou a passagem do Senhor que vai separar os bodes das ovelhas. Colocou em cima dessa passagem. Essa foi, sabe, a Bíblia explica, a própria Bíblia que ele colocou. Sabe, por quê? Porque ele colocou assim que Jesus vai estar diante de bodes e ovelhas. Né? Então, o que acontece? Aqueles que estão no mundo são condenados. As ovelhas que são aprovadas, entra para o gozo do teu Senhor. E tem muitos que falam, Senhor, mas nós expulsamos demônios em teu nome. Nós fizemos assim, tal. Não, vocês o vomitar-te-ei da minha boca. Está entendendo? Daí a pessoa vestiu aqui e colocou, não está errado. Então o que acontece? Procure ser quente. E não seja frio. Porque o frio já está perdido. Agora o quente é aquele que está salvo. E o morno é aquele cego. Aquele que não está enxergando. Aquele que se enriqueceu, dizendo, eu não preciso. Eu não tenho necessidade. Está entendendo? Não sinto essa necessidade que você tem. De buscar, de estar, de frequentar, de ouvir, de se achegar. Não tenho essa necessidade. Esse, sabe, é o frio. Esse é o morno. Esse é aquele que chega diante do Senhor e o Senhor fala assim, olha, não te conheço. Não te conheço. Sabe, traz para dentro dessa mesma interpretação aquela passagem que diz, quando te vimos com fome? Quando, Senhor, te vimos com sede? Quando, Senhor, que te vimos com frio? Ele fala, quando não fizesses a esses pequeninos. Sabe? Quando não olhasses para o corpo de Cristo, onde tem várias pessoas se achegando, crescendo em fé. Quando nós não olhamos para as pessoas, pensamos só em nós. Não sinto falta de nada. Não tenho necessidade. Espera aí, se você hoje não tem necessidade, é porque você ouviu. É porque você se alimentou. É porque uma igreja te criou. Agora você está criado. Ajuda a criar. Está entendendo? Agora você está crescido. Ajuda as pessoas a crescer. Agora você está abastado. Ajuda que as outras pessoas também alcancem o estágio que você está. Amém? É isso que Jesus está falando. Tive fome e não me desse de comer. Sabe? Porque é o corpo de Cristo. Amém?
Porque é o corpo de Cristo, tipo, dizendo assim, olha para o corpo de Cristo, há sempre pessoas chegando, há sempre pessoas se alimentando, há sempre pessoas se aproximando de Deus. Amém, amém? Então tá aí, essa é a situação. Então colocaram isso. Agora o que acontece? Fazendo teologia, eu entendi que a gente deve trazer toda a informação possível, porque há muito segredo aqui. Laodiceia, sabe, era a cidade mais rica de toda a Frígia. Sabe, rica de toda a Frígia. E ela, sabe, por ela passava água, e a água era tão chique que a água era encanada. Ela estava sobre um platô quadrado, sabe, era uma cidade bem estabilizada. Laodice, né, era o nome da mulher que recebeu o nome da cidade, Laodiceia, né. E o que acontece aqui, queridos? Essa água vinha encanada, sabe, de fontes termais. Então, era uma água que tinha a seguinte forma. Deus fala para eles, para que eles pudessem enxergar. Deus é um Deus direto, traz para nós interpretações de forma direta. A palavra, quando somos entendidos pelo Espírito Santo, ela se abre diante de você. Então, o que tinha nessa água? Sabe, ela, na fonte, saía quente. Mas por vir pelo encanamento, chegava morna. Sabe? Para chegar até a cidade, ela chegava morna. E qual era o problema dessa água encanada? Todas as cidades queriam a água encanada dessa forma. Principalmente nessas do Império Romano, eles tinham lugares de banho e tudo mais. Só que havia um problema em Laodiceia que eles não conseguiam resolver. Qual era esse problema? Puxa vida, vocês têm fontes termais, mas quando a água chega na cidade, ela está muito fria para se banhar. Sabe? O banho não era prazeroso. Os romanos tinham muita coisa do banho, de se manter, de tomar banho e tudo mais. E o que acontece? O banho não era prazeroso. Tinha que haver uma forma de aquecer a água por eles mesmos. A água não tinha o calor certo para que eles pudessem tomar banho. Resolvida essa situação? Vamos para a segunda parte. A água não servia para se tomar banho porque ela não estava na temperatura certa. Da mesma forma, por ela não estar na temperatura certa, ela não servia para refrescar. O que quer dizer? Para tomar água e se refrescar, porque ela estava morna. Então, para tomar banho era fria demais. E para se refrescar, para saciar a sede, era quente demais. Deu para entender isso? Por isso que a palavra vem de encontro para que você entenda muito bem. Sabe, você devia ser quente para poder limpar. Sabe? Você devia ser quente para poder limpar a sua vida. Sabe? O que você está produzindo é uma água que não dá para se limpar. Antes fosse fria. Uma água que pelo menos saciasse a sede. Deu para entender aí? Uma água que viesse a saciar a sede do povo. Mas o povo também não pode tomar. Por quê? Não é bom tomar uma água morna. Deu para entender isso? Não é bom tomar uma água morna. Então, olha só, a água não dá para se limpar e não serve para saciar. Porque é morno, vomitar-te-ei da boca. Era o que aqueles moradores de Laodiceia geralmente viviam. Nossa, queria tomar um banho, mas não dá para ficar, sabe, curtindo, porque a água é fria. Nossa, tudo que eu queria nesse calorzinho agora era tomar uma água que saciasse. Pois é, a água aqui está morna. Deu para entender isso, queridos? É isso que Jesus está falando sobre nossa vida. Sabe, quando a gente olha para nós, o teu viver, a tua maneira de viver, as tuas escolhas, o teu testemunho por aí tem capacidade de curar alguém? A tua conversa, o teu papo, tem como curar alguém? As palavras que você usa, sabe, o que você costuma ver, o que você costuma postar, o que você costuma compartilhar, né? Hoje nós estamos vivendo a era do compartilhamento. Tudo que você compartilha tem capacidade de curar alguém?
A segunda pergunta é, sabe, tudo que você compartilha, tudo que você mostra para as pessoas, o teu testemunho tem capacidade de sanar a sede deles? Está entendendo? Pode sanar a sede das pessoas? Quando uma pessoa se aproxima de você, o teu testemunho, a tua maneira de viver, sabe, as tuas postagens, aquilo que você compartilha, tem como sanar a sede? A pessoa olha e fala assim, olha, eu estava com uma sede, igual o testemunho do Mateus, estava nervosa, olha, Jesus te ama, é verdade, Jesus te ama. Poxa, ficou alegre, saciou a sede daquela mulher na hora. Aquilo que você tem vivido, tem escolhido, por forma de viver, por maneira de viver, tem capacidade de sanar a sede das pessoas? Sabe, é algo de Deus para nossas vidas. Deus está alertando, tipo assim, isso aqui não agrada. Se continuar morno, tipo, aquilo que você produz não tem capacidade de limpar a vida de ninguém. Aquilo que é a fé em Jesus na tua vida, o teu dia a dia dizendo, eu sou evangélico, eu sou crente, eu frequento a casa de Deus, eu vou no culto, verdade, eu sou ofertante, sou dizimista. Tudo isso que você fala tem capacidade de sanar a sede de alguém? Se for morno, não está sanando. Deu para entender isso, queridos? É um alerta muito forte. Sabe, é um alerta muito forte. Tem uma maneira de estudar essas cartas que elas vão dizendo, sabe, sobre períodos que a igreja passou. Depois, se você voltar e der uma estudadinha e tentar acompanhar as cartas em forma cronológica, vocês vão ver que Éfeso fala de uma igreja apostólica. Depois, sabe, e vai indo, até chegar em Laodiceia, a igreja moderna. Está entendendo? Está entendendo? E Filadélfia, pastor, que nós lemos semana passada, pois é, Filadélfia é aquele avivamento da rua Azusa. Está entendendo? Quando houve um grande avivamento e o boom do evangelho. Sabe? Pelo mover do Espírito, pela liberdade do Espírito. Amém? Sabe? Isso agrada ao Senhor. E o evangelho foi cheio de missionários indo, levados, incendiados pelo Espírito Santo. E agora estamos em Laodiceia, uma igreja que você pode ver como é poderosa. Como as igrejas são poderosas, queridos. E parece que quanto mais poderosa, mais complicada é. Já repararam nisso? Já repararam nisso? Mais complicado está. Mais poder, mais complicado está. Bem, sabe? Bem bíblico. Você fica olhando e fala, meu Deus. Então está aqui, repara nisso. Olha para isso daqui. Conheço as suas obras. Conheço as obras que você realiza. Que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Tipo, o Senhor queria que, olha, se você, sabe, tem uma palavra que consegue saciar a sede das pessoas, oh, glória a Deus. Se você tem uma palavra que quando você lança, limpa a vida das pessoas, oh, glória a Deus. O problema é que você é morno. Então, tipo assim, não sacia e não limpa a vida de ninguém. Sabe, quantos cristãos e quantos crentes que de repente a gente conhece, que quando se aproximam de mim e de você, que eu acredito, estamos firmes, estamos buscando, estamos orando, estamos jejuando, estamos nos entregando, estamos ouvindo a palavra. Quantos crentes que se aproximam de você e entristece o teu coração? Com testemunhos que não convêm, com conversa que não procede, com compartilhamentos, com coisas que você olha assim, meu Deus, ia na igreja comigo. Pior, olha só, me levou para a igreja. Jesus amado, me incentivou, eu estava perdido, fraco, eu estava no meio das drogas, eu estava perdido, eu era doido, varrido, me levou para a igreja, olha aqui agora. Está entendendo isso? Está entendendo isso? Falta o quê? Instrução, para que não venha cair, para que não venha tropeçar. Como Jesus falou, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Está entendendo? Falta esse alerta, falta ter essas coisas no seu coração, dizer, opa, a Bíblia fala sobre estar morno. Quer dizer, o meu viver não tem capacidade de lançar uma palavra para trazer limpeza para a vida de alguém, para limpar a vida de alguém que se sente sujo,
cheio de situações. Não, peraí, olha aqui, ó, vou te dar uma palavra. Sabe, alguém que está, nossa, eu preciso, eu tenho necessidade, estou andando ansioso. Peraí, vou te dar uma palavra que vai saciar teu coração. Amém? Então agora você já sabe qual é o posicionamento. Se eu hoje na minha vida espiritual, no meu dia a dia, na minha caminhada, no meu andar, se o Senhor me pega nessa situação incapaz, se o Senhor me pega nessa situação de uma água que não limpa, ou melhor, uma água que não serve para limpar, e uma água que não serve para saciar, queridos, vomitar-te-ei da boca, quer dizer, o Senhor não se agrada de ti. Está entendendo? O Senhor não tem prazer em você. É normal, dê graças a Deus se as coisas não andam bem. Dê graças a Deus, sabe, se você está meio conturbado com algumas situações da vida. Quais são as situações da vida? Financeira. Quais são as situações da vida? Sentimental. Quais são as situações da vida? Ansiedade. Quais são as situações da vida? Depressão. Quais são as situações da vida? Deu para entender, amados? Por que está assim? Porque Deus me ama. Porque se eu for olhar para o meu desver, se eu for olhar para o meu caminhar, olha aqui, ó. As pessoas me veem aqui, mas me veem lá também. As pessoas me veem aqui, mas me veem compartilhando lá também. As pessoas me veem aqui, mas me veem na roda dos escarnecedores. As pessoas me veem aqui, mas me veem também, sabe? Está entendendo, queridos? Deu para entender isso? Que bom, queridos, se você está aqui chateado com Deus hoje. Dizendo assim, puxa vida, que droga, né? Estou na igreja há tanto tempo e ainda tem esse problema. Poxa vida, alguma coisa sonda, Senhor. Né? O versículo 14 diz que Ele está sondando. Que Ele está de olho em você. O versículo 14 diz, eu sei as tuas obras. As tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Sabe? Não precisa contar para o pastor, não precisa contar para o pai, nem para a mãe, nem para o tio. Não. Sabe? Eu sei as tuas obras. Está entendendo? A gente não confessa para padre, a gente não confessa para pastor. Sabe? A gente entende que o Senhor sabe, nos conhece. Paulo vem dar um arremate nisso quando ele fala assim, sabe da onde vem toda a guerra dentro de nós? Da nossa própria concupiscência, nossos planos, nossos objetivos, nossa maneira de andar. Você concorda comigo que tem várias maneiras de andar? Vamos demonstrar alguma aqui? Né? Andar rápido? Andar distraído? Né? Hein? Né? Andar bravo? Né? Hein? Há várias maneiras de andar. Então, repara, como você tem andado? Distraído? Rápido? Atento? Alerta? Ou distraído? Sabe, aqui Laodiceia é convidada a enxergar, a ver. Diz para mim, será, pastor? 16, por favor, coloca para mim, Sofia. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. 17, por favor. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é, olha só, queridos, infeliz. Sim, miserável, pobre, cego, nu. Olha só, queridos, Deus está nos vendo. E como Ele nos vê se estamos dessa forma? Nos vê infelizes, sim, miseráveis, pobres, cegos e nus. Para o mundo aqui talvez tenhamos a melhor roupa. Para o mundo aqui talvez tenhamos o melhor sapato. Para o mundo aqui talvez tenhamos o melhor vestido, os melhores dentes, o melhor óculos, o melhor carro, a melhor casa. Mas quando Deus te olha, quando Deus nos olha,
Olha só, queridos. Sabe, Deus nos olha infelizes. E eu vou dizer para vocês, o Instagram nunca vai mostrar isso. Vou dizer para vocês, as redes sociais, os status, nunca vai mostrar isso. O que vai mostrar? Infelicidade. Mas a pessoa dentro de si sabe. Sabe? E ele fala assim, infeliz, sim. Miserável, pobre, cego e nu. Nossa, tem como estar pior? Tem como estar pior? Sabe? Tem como estar pior? Ah, pior, pastor, se tivesse no mundo. Aí está a grande treta entre o profeta e o evangelista. Né? Dois ministérios, né? Dois ministérios que são ali, sabe? Sabe quando você vê o avião vindo aqui? A gente vê muito avião vindo, né? E ele tem uma luz verde, né, de um lado e uma luz vermelha, né? E você sabe por que é? É para você entender que ele está vindo. Né? Porque a luz verde tem a posição, acho que direita, e a luz vermelha esquerda. Então, quando a luz... Eu posso estar falando ao contrário aqui, mas é que leve em consideração que eu sou canhoto. Amém? Então, daí acontece, quando a luz verde está do lado direito e a luz vermelha está do lado esquerdo, quer dizer que ele está vindo. Quando a luz verde está do lado esquerdo e a luz vermelha do lado direito, quer dizer que ele está indo. Está entendendo isso? Está entendendo isso? O barco também tem isso, uma luz na frente e uma luz atrás. A da frente é verde, essa eu tenho certeza. E a de trás é vermelha. Por quê? Se você só vê uma luz vermelha, você sabe que um barco está indo. Se você vê só uma luz verde, você sabe que o barco está vindo. Se você vê uma luz verde indo para lá, com a luz vermelha seguindo, você já sabe que ele está indo para lá. E se você vê uma luz verde para cá, com uma luz vermelha para trás, você sabe que ele está indo para lá. Está entendendo isso? E por que você está falando isso? Porque isso é o profeta e o evangelista. Porque o evangelista fala assim, o bom é que esteja na igreja. Sabe? Bom é que esteja na igreja. Tem que estar na igreja. E o profeta falou assim, se não tiver crente de verdade, saia fora. Não fique enganando aqui, dando mau testemunho. Sabe? Você fala assim, nossa pastor, mas quem está certo? Os dois. Os dois. Porque os dois juntos, pregando e falando, estão mostrando o que é correto. Amém? O equilíbrio deles. Por isso que eles estão nas duas extremidades ali. Um falando, se não está convertido, se não quer nada com Deus, chispa da minha frente. Está entendendo? Sabe? Tipo Paulo, profeta, né? Marcos estava com dorzinho na barriga, foi embora. Agora quer vir com nós? Eu não quero Marcos perto de mim. Está entendendo? Eu não quero Marcos perto de mim. Aí Silas chega lá e fala assim, não, vamos trazer ele, né? Ele, não quero. É Barnabé, né? Barnabé chega lá para ele e fala assim, vamos, traga ele. Não, Marcos quer ir com nós agora. Não, eu não quero mais ele perto. Então tá bom, então eu vou com Marcos e você vai com o Silas. Está entendendo isso? Eles trocam a dupla porque não queria mais. E daí quando você vai lá no final, numas cartas para Timóteo, você vai vendo que Paulo compreende. E o lado do evangelista começa a falar mais alto. E ele fala assim, olha... Né, depois que ele até escreve, que olha com quão grandes letras que eu estou escrevendo, porque ele nunca ficou muito bom da visão depois que ele teve o encontro com Jesus, né? Para que ele não se esquecesse, né, de quem tocou na sua vida. Na verdade, nunca foi bom da visão, né? Então ele pega e fala assim, olha, agora Marcos me seria muito útil, se ele quiser vir. Está entendendo? Porque aí o lado evangelista tocou, então é bom que tenha os dois. Sabe? Porque daí, se tiver só o profeta, é capaz de não ficar ninguém na igreja. Então é bom que o evangelista diga, não, vem aqui. Mas olha só, essa pregação falou para mim ir para o mundo. Por que eu estou falando isso? Sabe, porque essa é a situação. Queridos, a Bíblia diz que Deus pode ter mais misericórdia, diga, mais misericórdia, de pessoas desse mundo, do que aqueles que experimentaram a verdadeira palavra, a verdadeira comunhão. Sabe? E se deixaram na fé amornar. Sabia disso? A palavra de Deus diz que Deus pode ter mais misericórdia de Nínive do que Belém e de Efrata, que tiveram Jesus passando por lá. Está entendendo? Porque negaram Jesus
E é capaz de em Nínive ter pessoas justas, que não conheceram, que não reconheceram a Deus, mas foram mais justas que esses que chegaram, experimentaram, estiveram no meio do corpo de Cristo e de repente, está entendendo isso? Sabe, aquele que ouviu e não quer ouvir, Deus pode ter mais misericórdia daquele que está no mundo do que desses que ouviram e recusaram. Deu para entender aí? Amém sobre isso? Nós estamos no 18, sim? Olha só aqui. A gente viu então, sou rico, né? Entenderam isso daqui? Diz amém. Amém. Isso, nem todos estão dormindo, agora com todos. Diga amém. Amém. Olha só, 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Olha só, ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. O que quer dizer aqui, queridos? Como eu disse para vocês, essa igreja, essa cidade de Laodiceia, sabe, a igreja que estava na cidade de Laodiceia, por Laodiceia ser a cidade mais rica da Ásia ali, sabe, era uma igreja muito próspera. Então, não sentia falta de nada. Então, ela se achava rica, abastada. Mas o Senhor fala assim, compre de mim ouro purificado pelo fogo. Quer dizer, eu te avisei que você não antes fosse quente ou fria, mas você é morna. Quer dizer, passe a sua obra pelo fogo do Espírito. Está entendendo? A palavra de Deus, diga comigo assim, a palavra de Deus é como um filtro. Está entendendo? Está entendendo isso? Por que filtro? Quem aqui toma café? Amém? Não dá um sinal com a mão e toma café. Olha só, 100% das pessoas aqui tomam café. Tomou já café sem filtro? Né? Como pode uma coisa tão bacana que todo mundo gosta, se tomar sem filtro, ninguém vai gostar. Mas pelo filtro fica muito saboroso. Passado pelo filtro, vai ter aquele que diz, eu gosto de café forte. Por quê? Passou pelo filtro. Daí vai ter aquele, eu gosto de café fraco. Por quê? Passou pelo filtro. Né? Ah, eu gosto de café com açúcar. Mas passou pelo filtro. Ah, eu gosto de café sem açúcar. O bom mesmo é tomar café sem açúcar. Bom, mas diga comigo. Está entendendo? A palavra de Deus é o filtro. A palavra de Deus é o filtro para nossas vidas. Sabe? Se não passar pelo filtro, é uma porcaria. Se não passar pelo filtro, vomitar-te-ei da boca. Sabe? Deus vai colocar assim, vai começar a sentir aquele pó. Sabe? Vai cuspir. Por quê? Agora, se passar pelo filtro, é maravilhoso. É bom. A palavra de Deus é esse filtro. Quando nós passamos a nossa vida, quando você coloca assim, começa a se enxergar e dizer assim, peraí, eu tenho que ser refinado no fogo. Refinado no fogo é o conhecimento de Deus, a presença de Deus. Como que eu tenho isso? Através da palavra de Deus. Porque aqui Deus se revela para mim. Deus sabe o que é, quem é, e começa a se revelar para mim. E agora eu sei quem eu sou, para onde eu vou, da onde eu vim. Amém, amados? Começa a entender, e esse é o filtro da palavra. Aleluia! Sabe, o fogo do Espírito. Olha, aconselho que você compre de mim ouro, refinado pelo fogo. Quer ser rico? Compre ouro. Tipo assim, começa a ter valor na sua vida. Porque parece que tem valor aí fora, mas esse valor aí fora nada é. Como eu disse para vocês, para nós, ouro é muito valor, não é verdade? É muito valoroso. Eu estava vendo sobre um rapaz falando sobre os naufrágios, principalmente, né, da época das navegações, das grandes navegações, né? Quantos naufrágios existem? Um cara falando assim que vários naufrágios já foram catalogados, mas por uma briga política. Sabe, dizendo que aquele galeão vamos dizer assim, aquele galeão é espanhol. Então ele pertence à Espanha, mas ele está em águas bolivianas. Então pertence à Bolívia. Não, mas o ouro era da Espanha, você está entendendo? Então por essas brigas políticas, todo mundo sabe que está lá, mas não tem autorização de mexer. Está entendendo? É vigiado pela marinha, mas ninguém pode ir lá buscar.
E daí a pessoa fala assim, mas havia riqueza demais. Pois é. Todas as riquezas já podem ter sido deterioradas, né? Se acabaram. O próprio navio já se acabou. Mas ele diz assim que o ouro não. O ouro ele não enferruja. O ouro ele não envelhece. Está entendendo? O ouro pode passar pelo fogo, e se ele passar pelo fogo, melhor ele fica. Mais puro ele fica. Então, veja só. Eles falam assim, então tem riquezas lá, então tem ouro. Eles sabem que havia muitas riquezas que eram transportadas. Podem ter sido deterioradas, mas eles sabem que se tiver ouro, está lá. O que tinha de ouro está lá ainda, porque não se acaba. Estão entendendo? Então, para nós, isso é muito valioso. Está falando com eles aqui sobre uma linguagem que eles entendem que é muito valioso. Só que Deus fala para purificar no fogo, porque na cidade que Deus nos convida a morar, as ruas são de ouro. Então o valor é outro. Deu para entender? O valor agora é outro. É elevada, sabe, a mais da 9ª potência, a mais da 10ª potência. Está entendendo? É muito elevada. Porque aqui nós usamos piche para fazer rua, mas na graça de Deus, as ruas são de ouro. Amém? Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Por quê, queridos? O evangelho é andar na contramão, né? Sim ou não? E qual é a mão que eles andavam? Sabe, e dizem que eles produziam lá um tecido vindo das ovelhas, que eles criavam uma ovelha negra, que por causa da temperatura, da altura da cidade, do lugar, era, sabe, depois de tecido as lãs, tinha um brilho único. E as pessoas iam lá para buscar aquela lã. Então é interessante como aqui, sabe, a profecia vem na lata. Olha, vocês estão indo nessa direção. Nessa direção. Tá? Vocês produzem a lã negra, brilhosa, que todos querem. Que todos desejam. Você está buscando aquela lã que todos desejam. A lã negra, vistosa, brilhosa, que beleza. Convido você a se converter. O que é converter? É mudar a direção. Sabe, chegar para as pessoas e dizer assim, não, no dia que eu me converti, vamos lá comigo. Não, eu sou convertido. Vamos fazer isso aqui hoje? Não, porque desde o dia que eu me converti, não faço mais e nunca mais vou fazer. Credo, por quê? Porque eu me converti. O que é conversão? É largar a produção de vestes negras. Por mais que dava muito lucro, que trazia muito prazer, larga essa produção que você produz de vestes negras. Parecem ser valiosas e brilhosas, mas de mim, olha só, compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique mais evidente. Quer dizer, sabe, quando eu olho para vocês, vocês estão vestidos como o melhor dessa terra. Todo mundo quer essa roupa, mas para mim é nudez e vergonha. Deu para entender, queridos? Por isso que Deus está falando lá no versículo 14, Jesus está falando para nós, é Jesus que está falando para nós, sabe, conheço as tuas obras. Então ele está olhando e está dizendo assim, olha, converter você estava comendo e bebendo o melhor, né? O melhor que todo mundo quer. Pois é, te convido a fazer uma conversão. Eles produziam uma lã negra, vistosa, brilhosa, valiosa, que todos iam lá para comprar. Pois é, e o Senhor fala, compre vestes brancas para se vestir. Entendeu a conversão? Amém? Olha para quem está lá e fala assim, não é 90 graus. Não é 90 graus. Daí me pergunte, por que não é 90 graus? Porque 90 graus é meio de 180, né? E daí seriam vestes cinzas. Sabe? Ele quer uma volta completa. Não quer nada cinzento. Ele quer preto. Ele quer branco.
não quer preto. E daí você me pergunta, mas o que tem a cinza a ver na história? O cinza tem a ver na história que o cinza simboliza o morno. E a gente está por aqui de morno. Amém, amém ou não? Porque se nós, sabe? Amém, amém? Olha só. Para que... E colírio para ungir os olhos. Nossa, o Senhor produzindo colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Para que você possa ver. Laodiceia era famosa por sua riqueza. E por que riqueza? Porque além de ter riqueza, havia bancos, né? Hoje a gente entende como banco, como instituições, né? Mas não, eram pessoas ricas lá. Sabe, algo assim, onde você precisava de um financiamento de dinheiro, você podia chegar lá, que havia pessoas ricas e ia te financiar. Eu preciso disso aqui para mim construir tal coisa. Tá bom, eu te dou. E você vai me devolver quando e quanto por quanto. Está entendendo? Então, Laodiceia era conhecida por isso, por pessoas abastadas em dinheiro. Laodiceia era conhecida por sua produção de lã. Laodiceia era conhecida, certo? Por ter um pó, como eu disse, era terra de águas termais. Então, era conhecida por um pó que saía dessa terra. Sabe, que eles misturavam com óleo e criavam uma pomada. E essa pomada eles vendiam na cidade dizendo que era bom para os olhos. Que as pessoas que tinham dificuldade em ver começavam a passar essa pomada. Isso não foge dos nossos dias. Se nós formos aqui, em direção ao sul, nós vamos encontrar águas termais, nós vamos encontrar gente se rolando e se passando na lama, sim ou não? Né? Porque a lama vai rejuvenescer, que não vai deixar a gente envelhecer, e tarará, tarará. É assim, não é? Então, o que acontece? Naquela época não era diferente. E o que acontece? Eles faziam uma pasta com óleo e passavam nos olhos e dizem que melhorava a visão. Pois o Senhor vai lá na lata e revela para eles: comprem de mim colírio. É de mim que vocês compram o colírio. Olha só. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vocês possam ver. Está entendendo? Porque eram cegos e nus. Sim? Amém, amados? Deu para entender? Colírios para os olhos. Então, olha só, queridos. Ao contrário de Éfeso, que se achava fraca e estava forte. Sabe, aqui estamos vendo uma igreja que se achava forte, mas ao contrário, estava fraca. Estava fraca por quê? Porque achava que não precisava. Não preciso tanto. Não preciso tanto. Quando Deus olha para nós e nós começamos com não preciso tanto, é que você está deixando de lado os pequenos. E os pequenos não é o ministério infantil, não, queridos. O pequeno é aquele que tem pouco conhecimento. O pequeno é aquele que está começando na vida cristã. O pequeno é aquele que veio uma vez, 2 vezes. O pequeno é aquele que vem uma vez por semana. Está entendendo? Esse é o pequeno. É aquele que não conhece. É aquele que pouco sabe orar. É aquele que não conhece quase nada da Bíblia. Então, tudo o que ele aprende e tudo o que ele está vendo é em nós alguma coisa. Se ele aprende a levantar a mão, porque ele viu você levantar a mão. Se ele aprende que tem que orar alto, é porque ele viu você orar alto. Se ele entende que há uma busca pelo Espírito Santo, é porque ele ouviu você falar em línguas estranhas. Se ele entende que o culto tem ordem e decência, é porque ele viu o teu posicionamento no culto. Se ele entende sobre reverência, sobre adoração, sobre louvor, é porque ele viu você fazendo isso. E é nessas horas que você tem que demonstrar. É nessas horas que nós demonstramos que a água que nós temos serve para limpar, que a água que nós temos serve para saciar a sede. Dê glória a Deus. Uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Pois é, mas Deus chega na ripa, né? Deus chega na ripa na igreja de Laodiceia, não é verdade? Com todas as outras igrejas, ele diz: olha, eu tenho contra você
eu tenho contra você, mas você vê que quando chega em Laodiceia, ele chega na ripa. Pois é, queridos. A Bíblia nos mostra, através das palavras de Jesus, que é muito difícil um rico entrar no céu. É muito difícil um rico entrar no céu. Sabe, os chineses dizem, sabe, que não se pode encher um copo que está cheio. Está entendendo? Não se pode encher um copo que está cheio. Então a pessoa chega, Senhor, eu preciso de ti, mas está cheio. Sabe, está cheio, vai encher do quê? Tudo que você colocar cairá para fora. Porque está cheio. Para que a gente possa encher, temos que esvaziar. Agora esse copo pode ser cheio de algo novo. Eu quero me esvaziar de mim, Senhor. Sabe? Eu quero me esvaziar de mim, Senhor. Eu quero que o Senhor encha-me. Sabe? Encha-me de ti, Senhor. Sabe? Eu me esvazio das minhas vestes negras. Eu esvazio do meu pó-sírio. Eu me esvazio, sabe, da minha mormidez, né, de eu ser mormon. E olha só. Fresco. Água boa. Água boa para saciar a sede. Olha aí, queridos. Meus irmãos. Versículo 19, por favor. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Está entendendo? Como eu disse para vocês, dei glória a Deus que as coisas não estão boas. Porque se as coisas estão desse jeito que estão, e você olha para você e se sente morno, diria para você, se as coisas estão do jeito que estão, estivesse aos teus olhos tudo bom, eu vou dizer, você já estaria pior, mais perdido. Mas se a gente olha, as coisas, espera aí, eu posso entender essa voz. Deus repreende a quem Ele ama. O Senhor me ama. Ele acredita que eu posso melhorar. Ele acredita em mim. Sabe, Deus coloca o seu amor sobre a minha vida, Ele acredita que eu posso me converter. Ele acredita que eu posso reagir. Ele acredita que eu posso me levantar. Ele acredita que eu posso voltar a evangelizar. Ele acredita que eu posso voltar a testemunhar. Ele acredita que eu posso voltar a pregar. Ele acredita que eu posso voltar a louvar em nome de Jesus. Amém, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Quer dizer, o Senhor não vai invadir. O Senhor não vai tomar de assalto. Não é essa a intenção. Sabe, salvação é o Senhor tomando de assalto sua igreja. Sabe, salvação é o Senhor vindo como ladrão, quando ninguém espera. Isso é salvação, isso é arrebatamento. Amém até aqui? Agora sobre conversão, diga conversão. O Senhor não rouba. O Senhor não invade. O Senhor não toma de assalto. Conversão, Ele está à porta. Sabe, Ele chega até a porta para entrar em tua vida. É isso que a gente tem que entender. Porque quando você entende isso para a sua vida, você entende que na vida do seu parente, na vida do seu colega, na vida do seu amigo é a mesma coisa. Por que nós temos que pregar? Porque o Senhor está à porta. Então nós temos que avisar essas pessoas, o Senhor está à porta, mas não vai invadir tua vida. O Senhor não vai entrar na causa da sua vida, trazendo solução, trazendo milagre, se por acaso. Você entende isso? Guarda bem no coração, você pode usar daqui a pouco. Não adianta a gente ficar cucando as pessoas e dizendo, olha, tal o bom samaritano, Madre Teresa de Calcutá ali, tal. Não, você tem que mostrar, o Senhor está à porta. O Senhor está à porta e está batendo. O Senhor está à porta e está chamando a tua atenção. Eis que estou à porta e bato. Quer dizer, o Senhor está se mostrando. Cheguei perto da pessoa.
Estou ao lado dela, o Senhor está na porta e batendo. Amém? Esse é o quente. Esse é o frio. Não é morno. Ele se chega a uma pessoa, eu posso ser morno, então, cheio de vontade? Sim. Eu posso ser morno, cheio das boas intenções? Pode. Pode. Como eu posso ser quente ou frio? Eu chego perto da pessoa, é oportunidade. O Senhor está à porta e quando você está perto da pessoa, Ele está batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Está entendendo? Lembra sempre disso, quando você se aproximar de qualquer pessoa com intenção, ou sem intenção, simplesmente chegou perto e você falou, nossa, sabe o que o Espírito Santo está tocando para mim, é para mim pregar para ela? Lembra dessa palavra, nunca mais esqueça. Eis que estou à porta e bato. Jesus está na tua vida e está batendo na porta da vida dessa pessoa. Se ela abrir, o Senhor vai entrar. A palavra não mente, a palavra não engana, a palavra não falha, a palavra não volta vazia. Ela garante. Você está entendendo esse momento crucial da vida da pessoa? Está entendendo esse momento único da vida da pessoa? Sabe, pode ser a última vez. Pode ser a última oportunidade. Sabe, por mais que ela viva 20, 30 anos, pode ser a última oportunidade. Por mais que ela morra amanhã, pode ser a última oportunidade. Por mais que ela tenha a vida toda, pode ser a última oportunidade dela ter ouvidos, dela se deixar entrar. Se ela deixar, o Senhor entra. Ele diz que não hesita. Olha aqui, ó. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Está entendendo? Vai alimentar. A pessoa que ouve essas palavras, ela se sente melhor. Não é à toa. Eu fui à igreja e ouvi e nossa, quando você falou isso aí para mim, nossa, me senti melhor. É bíblico. É se tornando vida na sua vida naquela hora. Sabe? Está diante daquela pessoa, está diante do parente, está diante... Talvez nunca funcionou porque você nunca entendeu o que é. Esse momento crucial. Esse momento de verdade, de resposta. Você nunca entendeu. Você ia porque pensava assim, olha, eu vou falar para ele, mas se ele não é você, não é ele. Eu sou muito profeta no evangelismo, mas eu levo isso como desde que eu aprendi. E eu não aprendi na escola de profeta, eu aprendi isso aqui na escola de evangelismo, na matéria de evangelismo. Sabe, eu coloquei um propósito no meu coração, me aproximei da pessoa. Não é mais eu, não é mais ela. Sabe, eu coloquei um propósito no meu coração e me aproximei da pessoa, não é mais eu e não é mais ela. É a palavra e é o coração. É a palavra e a porta. É o convite e a porta. É a batida e o atendimento. E a porta. Se a porta se abrir, o Senhor entra. Está entendendo? Não é a minha eloquência, não é a minha amizade, não é o momento que eu estou, não é a hora, não é a roupa que eu estou, não é o dia que eu escolhi. Não. É a batida na porta e a porta se abre ou não se abre. Amém sobre isso? Sabe, porque é bíblico. Jesus deixou escrito dessa forma para nós. Para que você entenda que momento crucial na vida da pessoa pode ser aquele momento da grande decisão. Amém? Como eu disse, nós estudamos alguns tempos atrás, não é por boas obras que vamos ser salvos. Não é por boas obras que vamos ser salvos. Então é isso que nos conta. Isso é a verdadeira.
Carregar no colo é válido? Sim. Carregar uma milha? Sim. Carrega 2. Mas o que vale, o que tem valor, é isso daqui, ó. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Sabe, promessa que estaremos com o Senhor. Promessa de autoridade com o Senhor. Promessa de viver com Ele, na sua autoridade. Glórias ao Senhor Jesus. Sabe, hoje somos, parece, fracos, doentes, famintos, necessitados, sabe, mas não é isso que Deus vê. Quando nós usamos dessa autoridade, quando nós usamos dessa situação, quando evangelizamos, quando pregamos a palavra, quando nós usamos disso, quando assumimos compromisso na casa do Senhor, no corpo de Jesus, quando nós temos essa forma de levar as coisas, sabe, Deus nos olha e Ele nos vê governantes, sabe, Ele nos vê como autoridade. Sabe, para aqueles que vencerem, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei como meu Pai no seu trono. Versículo 22, e vamos encerrar. Não podia faltar, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, Jesus. Aleluia. O que difere o filho rebelde do filho obediente? Para a gente encerrar. A gente leu isso daqui em todas, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que difere o filho rebelde do filho obediente? O filho obediente é aquele que ouve. O filho rebelde é aquele que não quer ouvir. Está entendendo? O filho obediente é aquele que ouve. O filho rebelde é aquele que não quer ouvir. Ele se pergunta, mas por que, pastor, rebeldia? Eu só não estou ouvindo agora, mas não deixa de ser rebeldia. Eu só não quero ouvir hoje, mas não deixa de ser rebeldia. E o que é rebeldia? Deus olha que são pessoas birrentas? Não. Rebeldia é o semelhante ao pecado de feitiçaria. E o pecado de feitiçaria diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Está entendendo isso? Está entendendo isso? Um dia nós podemos nos aprofundar nisso, para a gente falar um pouco sobre, será que existem feiticeiros? Será que feiticeiro não é coisa de filme? Não é coisa de mitologia? Como pode ser feiticeiro? Um dia nós podemos falar sobre isso. Amém? Vamos colocar de pé. Eu tenho certeza que agora deu um pouco de tremor, um pouco de temor, deu um pouquinho de... E a meta, de repente, você chutou a bola um pouco mais longe e falou assim, nossa, será que eu vou alcançar? Será que eu vou alcançar? Diga para a caneta do outro lado, alcança sim. Não esqueça que, não esqueça, amados, que o Senhor corrige aqueles que Ele ama. Né? Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, Senhor Jesus. Pai, nós colocamos, Deus, meu Pai Celestial, as nossas vidas em Tua presença. Sabemos, ó Pai Celestial, que o Senhor conhece aquilo que fazemos, Pai Celestial, e aquilo, ó Pai, que temos feito. Deus, sonda-nos, ó Pai Celestial, com a Tua graça e com o Teu amor, Senhor Jesus. Temos paz hoje, Senhor Deus, porque sabemos, Deus, que o Senhor está aqui, Deus, nos alertando, é porque o Senhor nos ama e quer que nos convertemos, Senhor. Quero, ó Pai Celestial, que mudemos a direção de nossa vida, Senhor Jesus. Se andamos, ó Pai Celestial, desligados, ó Pai, se andamos, ó Pai Celestial, batendo o pé por aí com raiva, Senhor Deus, se andamos, ó Pai Celestial, despreocupados, se andamos, ó Pai Celestial, desligados, Senhor, nos traz, ó Pai Celestial, um andar, ó Pai Celestial, de testemunho, de Tua graça, do Teu amor, ó Pai. Nos traz, ó Pai Celestial, um compromisso contigo verdadeiro, Pai Celestial, genuíno, Senhor. Nos ajuda, Pai Celestial, a tirar essa cegueira dos nossos olhos, ó Pai.
Nos ajuda, ó Pai Celestial, a mudar, ó Deus, meu Pai, a nossa forma, Senhor Jesus, de nos apresentarmos, Senhor. Que não seja mais como esse mundo se apresenta, Senhor Deus, mas que nós possamos, ó Deus, apresentar, Pai Celestial, a nossa fé. Assim, ó Deus, como nós pregamos, que a fé é para ser vista, Senhor Jesus. Que as pessoas possam ver, ó Pai Celestial, vestes brancas em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Senhor Deus, que todos os nossos valores sejam seus valores, ó Pai. Que tudo aquilo, ó Pai Celestial, que temos como precioso, Senhor Deus, que seja, ó Deus, meu Pai, assim, ó Deus, como o Senhor acha precioso, Pai. Tal qual, ó Pai Celestial, nós aprendemos, ó Deus, no testemunho dessa igreja Laodiceia. Deus, esteja, Senhor Deus, trabalhando no nosso coração e na nossa mente, Senhor Deus. Trazendo a nós, ó Pai Celestial, palavras, ó Deus, que possam, ó Deus, a vir a saciar a sede daqueles que precisam, Senhor. Deus, que venha, Senhor Deus, a nós, ó Pai Celestial, palavras, Senhor Deus, que venham, ó Deus, a limpar a vida daqueles que precisam de Ti, Senhor. Pai, que quando chegarmos perto de alguém, ó Senhor Deus, possamos entender, ó Pai, que estamos, ó Deus, cumprindo a Tua palavra. Eis a porta e estamos a bater. Oh Deus, está aí a porta e estamos a bater, Senhor Deus. Como somos, ó Pai Celestial, o Teu corpo, como somos, ó Pai Celestial, dispenseiros Teus, ó Pai Celestial. Assim, ó Deus, como somos enviados ao Senhor, assim como somos enviados pelo Senhor, assim como somos cartas vivas de Cristo. Assim, ó Pai Celestial, que possamos, ó Deus, ver, ó Deus meu Pai, e não temamos esse momento de decisão, e não temamos, ó Pai Celestial, esse momento, ó Pai Celestial, de arremate, Deus, da Tua verdade e da Tua graça. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja em nós, ó Deus, nos dando, ó Pai Celestial, consciência, Pai Celestial, inteligência, Senhor Deus, para fazermos, ó Pai Celestial, da melhor forma, a Tua graça e a Tua paz seja alcançada. Em nome de Jesus, amém, amém. Glórias ao Senhor Jesus. Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, por esse culto, Deus, pela Tua presença, por o Senhor ter cuidado de nós. Por, ó Deus, meu Pai, nós temos, ó Pai Celestial, passado, Deus, meu Pai, por todas essas igrejas hoje. Pai, hoje completamos, ó Pai Celestial, essa obra. Deus, esteja, Deus, guardada no nosso coração. Em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Só quem crê diz amém. Amém. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, o Filho de Deus, a mais doce comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, e seja com todos nós, e só quem crê assim diz amém. Não saia daqui sem cumprimentar muita gente com a paz do Senhor. Deus os abençoe.